Olá, turma do oitavo ano, bem-vindos para mais uma aula. Com muita satisfação, estamos aqui hoje para terminar o nosso capítulo 1 do módulo 3, ok? Nossa aula de hoje vai ser composta de fonte de energia, parte 2. Daqui a pouquinho eu explico por que parte 2. E também a correção da parada obrigatória das páginas 26 e 27, questões de 13 a 16. Assim que rodar a vinheta, a gente começa a nossa aula. Então, vamos falar sobre fontes de energia. Lembrem que no primeiro capítulo, na primeira aula do primeiro capítulo desse módulo 3, nós já falamos sobre fontes de energia. E hoje iremos discutir mais um pouco sobre quais são essas fontes, a origem dessas fontes de energia, ok? Então, vamos lá. O que são fontes de energia? São recursos de onde se pode retirar energia. Então, são locais, meios de onde eu posso retirar energia ou transformar esses recursos em energia, ok? O Sol é a nossa principal fonte de energia do planeta. É através do Sol que as plantas realizam a fotossíntese e vai possibilitar o desenvolvimento delas, porque é o alimento dessa planta. E a partir das plantas é que nós conseguimos nossa alimentação, a sustentação de outros animais, o oxigênio que nós respiramos, ok? Então, o sol é o início de tudo. Então, ele vai aquecer a superfície, forma os ventos, o Sol contribui para a formação dos ventos, porque é a mistura do ar quente com o ar frio que faz o vento acontecer. O movimento do ar é através de ar quente e ar frio. E de onde vem esse calor? Vem do Sol, tá? Dá continuidade também ao ciclo da água, ou seja, quando essa água ela evapora e depois se condensa, se precipita, é graças ao Sol, porque o Sol é que vai aquecer essa água do mar e dos rios e vai fazer com que ela evapore. E tantos outros fenômenos que garantem a vida no planeta. Então, como eu acabei de falar, o Sol é responsável aí pela fotossíntese e temos a estimativa que esse Sol ainda vai emitir luz durante 4 a 5 bilhões de anos, tá? Então, sendo assim, podemos dizer que o Sol é uma energia renovável. A energia solar é uma energia renovável. Então, o que seria fontes de energia renováveis? São fontes de energia que têm origem em recursos naturais que se renovam mais rapidamente do que consumimos. Ou seja, dá tempo utilizarmos e ao mesmo tempo eles vão se refazendo, se recompondo, se construindo, mesmo após o nosso consumo. Tranquilo? Vamos ver aqui algumas fontes de energia. Eu vou liberar para vocês, daqui a pouquinho, um vídeo que fala sobre essa fonte de energia aqui que vamos ver, que é a hidráulica, que é também conhecida como energia hídrica ou energia hidrelétrica. É aquela obtida através do aproveitamento da energia potencial, falta um L aí, da energia potencial e cinética das correntes de água em rios, mares ou queda d'água. É considerada uma fonte de energia renovável e limpa. Vamos ver Você aqui vai conhecer agora a esse primeira vídeo usina para de vocês. ondas da América Latina. Um projeto inovador, desenvolvido pela COP, com financiamento da Tractebel Energia e apoio do governo do estado do Ceará, que coloca o Brasil no seleto grupo de países com conhecimento para extrair energia elétrica das ondas do mar. Fabricada com tecnologia 100% nacional, a usina de ondas brasileira é um projeto piloto. Está instalada no quebra-mar do Porto do Pecém, no litoral do Ceará, a 60 quilômetros da capital, Fortaleza.
O projeto dos pesquisadores do Laboratório de Tecnologia Submarina da COP foi concebido em módulos, o que permite a ampliação da capacidade da usina. Funciona assim. Cada módulo é formado por um flutuador de 10 metros de diâmetro, um braço mecânico de 22 metros de comprimento e uma bomba conectada a um circuito fechado de água doce. À medida que as ondas passam, os flutuadores sobem, descem e movimentam o braço mecânico. O movimento alternado aciona a bomba hidráulica, que por meio de um circuito fechado, injeta água doce armazenada em um sistema de alta pressão, formado por um acumulador hidropneumático e uma câmara hiperbárica. Esse conjunto libera um jato equivalente a uma coluna d'água de 400 metros de altura, similar à das grandes hidrelétricas. O jato d'água pressurizado faz girar a turbina que aciona o gerador e produz energia elétrica. Interessante, né? Essa fonte de energia que nós vimos aí, a energia hidráulica. Além da energia solar, da energia hidráulica, também temos a energia geotérmica, ou também conhecida como geotermal. Vocês estão vendo aí na imagem que essa energia, é espanhol, mas dá para entender, né? Então, essa energia ela é obtida a partir do calor que existe na Terra, ok? Então, a fonte de calor que existe aqui, temos água, vai ser um recipiente com água, vai evaporar. Essa água, ela vai passar aqui por esses tubos, chega aqui na turbina, tem um condensador, tá? E um gerador. E essa corrente, tá? Vai fazer com que movimente, essa bomba que tem aqui, faz com que movimente esse vapor, transformando então em energia. Então, é o aproveitamento do calor existente no interior da Terra para a produção de energia. É a conversão da energia proveniente das elevadas temperaturas em eletricidade. O processo de aproveitamento dessa energia é feito por meio de grandes perfurações no solo. Então, não é em qualquer lugar que vai chegar e fazer com que gere energia. Tem uma profundidade adequada, estudos feitos aí que vão possibilitar captar essa energia, tá, da Terra, que tem no interior da Terra e fazer com que gere eletricidade. Vamos ver aqui também outra fonte de energia bem conhecida, eu acredito, por vocês, que é a fonte de energia eólica. O que é energia eólica? Para quem não sabe, é o processo pelo qual o vento é transformado em energia cinética e a partir dela em eletricidade, com o uso de equipamentos específicos. Vejam aí novamente a gente falando de transformação de energia. Lembra que eu falei com vocês que a energia ela não se perde, ela é transformada? Ela não é criada, ela é transformada? Então, essa é energia cinética feita por onde, Pro? Pelo movimento das hélices, tá? Então, o vento vai gerar o movimento dessas hélices. Estão vendo aqui? Piscando, indicando que está gerando energia, o que? Elétrica. Então, a transformação de energia cinética feita pelo movimento das hélices para energia elétrica. Vendo que esse movimento é através do vento. E como eu falei lá no início, quem é que proporciona também a formação dos ventos? Isso mesmo, o Sol. Então, sabemos que o Sol vai contribuir, de certa forma, para que ocorra essa energia eólica. Não é legal e interessante? Olha, é uma fonte de energia inesgotável, ok? Não emite gases e não gera resíduos. Essa aí é a energia eólica. Vamos falar agora sobre biomassa. O que vem a ser a biomassa? Resíduos vegetais, como bagaço da cana-de-açúcar e lenha. Contudo, gente, esse tipo de fonte de energia,
gera desmatamento local e desequilíbrio ambiental das áreas devastadas. Por quê, Pro? Porque tem que retirar esse produto, né? Esse recurso aí da natureza, essa vegetação, para se produzir a biomassa, tá bom? Vamos ler um texto aqui que o módulo traz para vocês. Ah, não, ainda tem aqui outra energia. A energia solar que eu falei lá no início, mas eu não trouxe o exemplo. Então, aqui, vejamos o exemplo. O Sol é energia, traz aí energia solar fotovoltaica, que é um tipo de energia renovável. Ela converte a luz solar diretamente em eletricidade usando células fotovoltaicas. Então aqui, ó, eu tenho placas, tá, que podem ser colocadas em casas, em carros que são movidos à luz solar. E essas placas aqui captam energia solar e transformam, tá vendo? Essa energia vai fazer com que acenda as luzes da casa, que funcione os equipamentos, os eletrodomésticos, ok? E aqui temos o Sol aquecendo o nosso planeta Terra. Esses sistemas fotovoltaicos podem ser instalados em telhados para produzir energia para o autoconsumo, ou seja, para o consumo próprio, em suas próprias residências, tá? Em regiões isoladas, ou seja, onde a energia elétrica ela não chega, e até mesmo em veículos elétricos, como barcos e carros movidos à energia solar. Então, uma fonte de energia aí renovável. Tranquilo? Vamos então agora ler o texto. Por que o Brasil deve investir em energia solar? Há uma década, estamos acompanhando o crescimento gradual do investimento em energia solar, com um esforço para substituir as fontes de energia tradicionais por energias renováveis. A China contribui com cerca de 50% da geração de energia solar mundial. Já o Brasil, apesar de ser um dos maiores potenciais de produção de energia solar do mundo, tem uma produção de energia solar ainda incipiente, ou seja, razoável, não tão agradável. O potencial brasileiro para a geração de energia solar fotovoltaica vem do fato de o território brasileiro receber todos os anos altos índices de radiação solar. Esse é um texto aí extraído do módulo de vocês, ok? Dando aqui os créditos para a rede Pitágoras. Continuando, fontes de energia não renováveis. Gente, na aula 1, na verdade na aula 14, a primeira aula desse módulo 3, por isso que eu falei aula 1, porque a primeira aula do módulo 3, mas no vídeo lá no YouTube, na playlist, só é vocês acessarem a aula 14. Nós falamos sobre fontes de energia renováveis e não renováveis. Então, não vou aprofundar aqui porque já é algo que vocês conhecem. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, volta lá para o vídeo 14. Mas o que são fontes não renováveis? São fontes provenientes de recursos naturais e que levam milhões de anos para serem formados. Então, são fontes que nós utilizamos, chegamos até a morrer e essas fontes não se renovaram, tá? Então, porque levam milhões de anos para serem formados. Nós consumimos mais rapidamente do que o tempo que leva para serem formados. Exemplo, os combustíveis fósseis, né? O gás natural, o carvão e o petróleo. Tudo bem? Fontes de energia, ainda falando sobre fontes não renováveis. Então, temos aqui um gráfico que vai mostrar quais são os percentuais de combustíveis, na verdade, de fontes de energia não renováveis que são mais consumidas e as renováveis também. No caso aqui, eu só tenho de energia renovável biodiesel, tá? Que é o óleo feito aí a partir de vegetais. O etanol está aí com 18,8%, a gasolina 25,8%, o óleo diesel 43,6%. Então vejam que esse gráfico está mostrando o quê?
que as fontes mais utilizadas na obtenção de energia para o setor de transporte, aqui no caso de setor de transporte de pessoas e de cargas, sendo responsável aí pela maior parte do consumo de energia no Brasil, tá? Então, ao analisarmos essas fontes aí, percebemos que o que prevalece é o uso de recursos não renováveis, como a querosene, o óleo diesel, o gás natural, a gasolina, todos obtidos a partir de quem? Do petróleo, que é um combustível fóssil, tá? O biodiesel e o etanol, também apresentados no gráfico, o que acontece com ele? São combustíveis obtidos a partir de plantas, tá? Mas vejam bem, a queima de combustíveis fósseis transforma energia química em outros tipos de energia. E como já falamos em aulas anteriores, essa queima de combustível vai fazer o quê? Causar impactos ambientais. Que impactos ambientais são esses, professora? Poluição, o consumo, né, desse petróleo aí, que é um recurso não renovável, certo? E como eu estava falando anteriormente, esse biodiesel e etanol, eles são retirados aí de plantas, né? Óleos vegetais, para o caso do biodiesel, e a cana-de-açúcar vai produzir o etanol, tá? Que é a principal fonte no Brasil. São fontes renováveis, uma vez que as plantas elas podem ser o quê? Cultivadas e se renovam em um período de tempo menor que sua taxa de consumo. Então, dá para se produzir, plantar, colher, produzir aí o biodiesel e o etanol, tá? Mas com tempo que dá para se renovar, tudo bem? A grande consequência disso é, como eu falei anteriormente, o desmatamento, a grande produção que vai ter que se fazer aí com esses tipos específicos, tá? Então, vamos para a nossa parada obrigatória. Nossa parada obrigatória está aí nas páginas 26 e 27, questões de 13 a 16. Vamos começar então com a questão número 13. Pegue material, dê uma respirada, já anotou tudo, já respondeu, agora só vamos para a correção. Número 13. Preencha a tabela a seguir com pelo menos 4 exemplos de atividades do seu cotidiano para as quais você utiliza, deixa eu só ajeitar aqui, fonte de energia. Depois, para cada uma delas, preencha a frequência com que é feita e as informações sobre as fontes de energia utilizadas. Por fim, responda os itens a seguir. Aí traz uma tabela e uma resposta pessoal na letra A. Pergunta: qual fonte de energia está mais presente em seu dia a dia, segundo a tabela que você preencheu? Então, um exemplo aqui que você pode dar para quem mora aí na zona rural e vai à escola, pode-se dizer aí que você usa o ônibus para ir à escola, tá? Quantas vezes por semana você realiza? Digamos 10 vezes. Ah, prova, mas eu só estudo de segunda a sexta, são 5 dias. Sim, mas você vai para a escola e depois retorna para casa. Então, nessa ida e volta, nós multiplicamos aí por 2 vezes, tudo bem? Qual fonte de energia ela utiliza? Então, o ônibus vai utilizar o combustível, o diesel, tá? Que é uma fonte de energia não renovável, tudo bem? É feita, extraída a partir do petróleo, então é uma fonte não renovável. E aí vocês podem ir colocando outro tipo de coisa. Quem mora na cidade vai de carro, por exemplo, tá? Então você vai de carro para a escola. Quantas vezes por semana você realiza? Então, ida e volta 10 vezes. Qual fonte de energia? A gasolina. Também uma fonte não renovável. Você pode dizer que vai de bicicleta, né? Um outro exemplo, se falando de transporte, né? Então, ida e volta, você vai de 10 vezes. Qual fonte de energia utiliza, né? Não usa energia
desse tipo usa energia cinética, que é energia de movimento, você precisa movimentar a sua bicicleta. E é um tipo de energia renovável, que você, né, renova aí suas energias para fazer o movimento da bike. E por aí vai, você vai escrevendo aí na sua tabela. Na letra B, também é uma resposta pessoal e pergunta: no caso de utilizar mais fontes não renováveis em suas atividades diárias, sugira uma forma de diminuir seu consumo. Vejam bem, nesse caso aqui, deste exemplo, já é algo bom usar o ônibus para ir à escola. Mas utiliza combustível, o diesel, que é uma fonte não renovável, extraído do petróleo, causa poluentes, etc. Sim, mas vejam, quando você pega um ônibus, a quantidade de pessoas que são transportadas ao mesmo tempo são maiores, tá? Então, considerando que cada pessoa dessa que estivesse dentro do ônibus estivesse com seu próprio veículo, a queima de combustível seria maior, né? O consumo de combustível seria maior, no caso aí a gasolina, entende? Então, a forma aí de reduzir não melhora 100%, né? Mas já reduz quando se usa coletivo, tá? Metrô, trem, ônibus, esse tipo de transportes aí coletivos. Questão número 14. As, as principais fontes utilizadas para obtenção de energia elétrica em 2018 e suas respectivas participações estão mostradas na tabela a seguir, que eu coloquei por último. Aí, a tabela. Então, está perguntando, a resposta já está aí na tela. Classificar as fontes, né? Analisar e classificar as fontes em renováveis ou não renováveis. Então, vejamos. As fontes renováveis encontradas nessa tabela são hidráulica, biomassa e eólica. E as fontes não renováveis, gás natural e carvão mineral. Ok? Então, aqui é isso. Pronto. Vamos para a questão número 15. Traz um texto, e eu coloquei a resposta primeiro, novamente, mas vamos ler o texto. Produção brasileira de biodiesel e etanol avança em outubro. Produção brasileira de biodiesel e etanol avança em outubro. Quando nós lemos isso, já temos um título dizendo que a produção brasileira de energia renovável. Muito bem, energia renovável já está aumentando, né? Já está avançando. O Brasil continuou a impulsionar a produção de biocombustíveis em meio a uma pressão contínua do governo para aumentar o consumo como meio de reduzir as importações de produtos refinados e cumprir metas do país para reduzir as emissões de carbono, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. Questão letra A. De que recursos naturais são provenientes os biocombustíveis ao qual o texto se refere? Então, cana-de-açúcar vai ser produzido aí o etanol, vai se produzir o etanol e os óleos vegetais, produção do biodiesel, tá bom? Então, de quais são os produtos, quais são os recursos? Cana-de-açúcar e óleos vegetais. Cana-de-açúcar, etanol, óleos vegetais, biodiesel. Letra B. Qual a importância das pressões governamentais no contexto da notícia? Então, além da redução aí da emissão de carbono, tá, desses gases poluentes, é vantajoso para a economia do país reduzir importações de produtos refinados. Então, o próprio país ele pode fazer a sua produção e não importação. Questão número 16. Sobre o texto da questão anterior, então esse texto que estava aqui, reflita e escreva sobre os aspectos ambientais positivos e negativos da produção de etanol e de biodiesel. Então, como eu acabei de falar durante a aula,
Essa questão, né? Ambos são produzidos a partir de fontes renováveis, são vegetações, tá? Então, eu posso fazer com milho, posso fazer com a cana-de-açúcar, com a soja, eu posso produzir óleos através dos vegetais. Tranquilo? Tranquilo. Para a produção, basta o cultivo de plantas específicas, essas que eu citei e outras. Produção e consumo vai causar o quê? Menos impactos ambientais. Eu não vou estar extraindo fontes não renováveis, como carvão mineral, como petróleo, como gás natural, etc. Tudo bem? Então, os impactos diante disso são menores. Concordam? Porém, né, o plantio é necessário fazer o quê? Desmatamento de grandes terrenos para o agronegócio. Olha o dinheirinho aqui trincando com a terra. Então, para isso, é preciso fazer grandes desmatamentos, né? Então, devastar terrenos para que se cultive esse tipo específico de plantas que vão produzir aí o etanol e o biodiesel, tá bom? Então, essa é a resposta do 16. Gente, nosso capítulo 1 encerra com essa parada complementar, com nossa parada obrigatória, com essa parada obrigatória, mas ainda temos a parada complementar. Logo que vocês enviarem o trabalho 1, que você já deve ter visto aí, qual é o trabalho 1, eu não vou falar, tem que assistir o vídeo, saber qual é o trabalho. Eu vou lançar uma atividade com a parada complementar. São 16 questões, eu vou escolher apenas 10 questões. Então, vocês têm que ficar ligados quais são as questões que eu vou selecionar. Não vou escolher todas, apenas 10 questões. Vou anunciar para vocês em um vídeo explicando tudo direitinho. E vai ser o nosso trabalho 2, tá bom? Mas só depois que vocês enviarem o trabalho 1 no dia 14. Aí eu envio o trabalho 2. E a avaliação fica com o capítulo 2, energia elétrica, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Aqui são nossas referências. Para se aprofundar um pouquinho ou entender mais sobre fonte de energia, volta lá na aula 14, tá? E vocês vão entender mais um pouquinho aí sobre o nosso conteúdo. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários do vídeo ou no grupo do WhatsApp, tá bom? No grupo, certo, gente? Pode lançar suas perguntas, suas dúvidas. Em relação ao trabalho também, se ficar alguma dúvida. É isso. Por hoje é só. Até a próxima aula. Um abraço na família. Fiquem com Deus e um bom início de semana para todos nós. Tchau!